Mariana, Gustavo, Nicolas, Ícaro, Rose, Liz, Gustavo, Ingrid. Vamos lá, o que foi que nós vimos ontem? Ontem nós vimos sobre aprendizagem passiva e aprendizagem ativa, e as 7 etapas de quê? Vimos as 7 etapas de alguma coisa, mas de quê? Vamos lá, vamos lá. Da Realmente. pirâmide de Glace, eu não sei se é assim que se pronuncia, não. Isso, é assim mesmo. A gente viu a pirâmide de Glasser, mas não são as 7 etapas da pirâmide de Glasser. A pirâmide de Glasser diz o que é aprendizagem passiva e aprendizagem ativa. E a gente dividiu ela em 6 etapas, né? A passiva quando você lê, quando você escuta, quando você vê, e a aprendizagem ativa quando você fala, quando você escreve ou quando você ensina, né? Nós vimos isso ontem. E aí tem a aprendizagem passiva, quando o quê, gente? Quando é que é a aprendizagem passiva? As 7 etapas do aluno vencedor? Não, não foi as 7 etapas do aluno vencedor, não. A passiva é quando você decora, mas você não aprende. Tipo assim. Não, mais ou menos. Ontem a gente viu, acho que foi ontem, que a gente viu o que é decorar e o que é aprender, né? E aprender é igual. Ah, não, acho que foi antes de ontem. Aprender é igual a lembrar e decorar é igual a esquecer. Galera, a pirâmide. Isso, aprender é igual a lembrar e decorar é igual a esquecer. Isso, garoto, exatamente. Foi as 7 etapas da aprendizagem. Muito bem, as 7 etapas da aprendizagem. E aí a gente viu o Cornell, pronto, a Liz ali matou a charada. A gente viu Pirâmide de Glace, 7 etapas da aprendizagem e o Cornell, exatamente. Então, galera, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou pedir agora de verdade, como eu falei ontem, inclusive, para você, que você, por favor, agora, pegue um papel e pegue uma caneta, porque eu vou lhe ensinar como é que aplica o Cornell na vida real e na prática. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A Rose já está ali, né, com papel e caneta. Como é que a gente vai fazer então, galera? Seguinte, hoje eu vou passar alguns conceitos aqui para você. E aí, nesses conceitos que eu vou passar para você, é importante que você consiga anotar quais são as principais palavras que eu vou estar falando para você, ou frases muito curtas para você colocar na sua folha do Cornell. E a última coisa que a gente vai ver aqui no dia de hoje vai ser justamente isso, tá? Vai ser o nosso Cornell, né? Que aí vou pedir para vocês falarem aí um pouquinho sobre isso, tá? Então, vou dar aqui o nosso play. Então, tá valendo, na verdade, né? Aqui não. Pronto, vou dar o nosso play aqui agora. O tempo tá começando. E lembrando, eu botei aqui os nossos 15 minutos, né? Então, durante 15 minutos, você não pode mais prestar atenção em nada que não seja em mim. Por quê? Porque na hora da sua tarefa, na hora do seu dever, você vai ter que dar o seu melhor para acabar esse troço mais rápido. Então, se concentre, porque quanto mais você se concentra, mais rápido você é. Assim como no jogo que a galera fala, macho, se concentra no jogo, porque assim vai ficar mais rápido para a gente ganhar. A mesma coisa no dever, se concentra no dever, que vai ficar mais fácil da gente conseguir encurtar o tempo de estudo e ganhar, né? Que é atingir nossa missão, sem a mãe mandar a gente conseguir tirar boas notas e mesmo assim ter mais tempo para se divertir. Então, galera, eu vou compartilhar aqui minha tela juntamente com você. E toda vida que eu compartilhar a tela, a partir de hoje, mais ou menos, a gente vai estar aqui na pirâmide, ó, nas 7 etapas da aprendizagem. Então, se liguem aí, que eu vou apresentar aqui para vocês. Let's do it. Quando estiver chegando aí, avisem, tá? Por favor. Chegou? Muito bom, né? Deve ter chegado. Foi. Show. Galera, é o seguinte, aqui nós temos as 7 etapas da aprendizagem. O que o Ícaro falou é que a gente estava vendo aqui que a gente viu as 7 etapas do aluno vencedor, né? E de fato, aqui a última etapa é um aluno vencedor quando você se torna. Mas o aluno vencedor, ele é além dessas 7 etapas. Porque você tem as suas missões, você tem as suas estratégias, a estratégia e você tem a sua prática. Então, Ícaro, você saber quais são as 7 etapas da aprendizagem não faz de você um aluno vencedor. Você tem que praticar essas 7 etapas e, com essa prática, atingir os objetivos. Então, Guilherme, eu estou fazendo as 7 etapas, mas a minha mãe está mandando o tempo todo eu ter que estudar. Mas quando eu estudo, eu uso o Pomodoro. Então, você está usando uma das etapas, que é estudar, usar o Pomodoro, mas a mãe está mandando. Então, não é aluno vencedor, porque quem é aluno vencedor estuda sozinho. Então,
lembre-se, essas 7 etapas, elas fazem parte do aluno vencedor. Mas o aluno vencedor é maior do que isso. O aluno vencedor tem o hábito de fazer isso aqui corretamente e atingir as missões que eu falei para você. O que adianta você fazer essas 7 etapas e tirar nota baixa? Não dá, porque alguma dessas etapas estão indo erradas, então. Melhora a nota, melhora o tempo de estudo, tem mais tempo para se divertir, aí sim se torna um aluno vencedor. Então, nós vimos no entender, que é o número 1, né, galera? A primeira etapa da aprendizagem é o entender. No entender, nós temos 2 passos, né? 2 pontos. O primeiro é a folha do Cornell, que é para você estar aí com ela agora. E também você vai ter o que eu vou falar para você hoje, um negocinho chamado ouvido de mapa mental. Calma que eu vou já falar sobre o que é isso. Ainda hoje, nós vamos ver o momento OPA completo também. Então, momento de organização, toda empresa e tal tem que se organizar para chegar mais rápido onde quer. Você, como aluno vencedor, também tem que se organizar para chegar mais rápido aonde você quer, como você viu nas nossas missões. Depois aqui você tem um tempo livre e vai ter um momento que você vai usar o Pomodoro. E esse Pomodoro é o seu tempo, né? Quickly, para você colocar lá e rapidamente fazer a tarefa de casa. Usando algumas técnicas de estudo. Quando acabar, coloca lá no calendário. Depois você vai ter que ensinar. Tio, como é que eu vou ensinar? Tá confuso aí nessa parte. Por isso que eu criei, no fim da aula, em 2 minutos, o que foi que nós vimos em 40 minutos, né? Em 50 minutos de aula. Então, eu vou lhe ensinar como é que a gente vai fazer para poder transmitir o conhecimento em 2 minutos de 40 minutos. Guilherme, é impossível. Porque você está falando 40 minutos. Não tem como eu explicar em 2 minutos o que foi dado em 40. Segura essa bunda aí na cadeira que eu vou dizer para você como é que a gente vai fazer. E depois também tem o nosso dormir. Então, se você está percebendo, aqui na aula, eu já estou usando alguns dos conceitos que a gente está passando aqui. A gente está vendo um pouco do entender, um pouco do Pomodoro, um pouco do ensinar. E a ideia é menos dormir. Mas a ideia é que a gente vá aos poucos colocando aqui o que, é que a gente vai ver. Tranquilo? Então, pessoal, no dia de hoje, nós vou até fazer uma coisa diferente com vocês, ó. No dia de hoje, eu vou até usar o post-it aqui com você hoje. No dia de hoje, o que, é que a gente tem que fazer? Eu tenho que ensinar para você o que é o momento OPA não, o que é o ouvido de mapa mental. Ouvido de mapa mental. Hoje a gente vai ter que ver também o momento OPA. O momento OPA. E hoje a gente também vai ver o começo do Pomodoro. Então, eu coloquei aqui no post-it, já estou inovando aqui, gente. Primeira vez que eu estou fazendo isso. Hoje, a gente vai ver isso aqui, ó. Coloquei aqui no post-it o que é que a gente vai ver hoje. O ouvido de mapa mental, o momento OPA e o começo do Pomodoro. Então, essa é a nossa missão. E o ouvido de mapa mental é dentro do entender, que é do passo 1, da aprendizagem, da estratégia, do método aluno vencedor. Vai se ligando aí, viu? Vai se ligando. Show. Então, Guilherme, vamos lá, né? Vamos lá ver como é que vai se tornar um aluno vencedor. Galera, a folha do Cornell, só recapitulando, é importante você ter um papel e uma caneta aí. E o que eu for falando de importante a partir de agora, você vai só anotando, sem perguntas, sem fazer resumo. Vamos no fácil. Anota palavras importantes e frases muito curtas. Guilherme, eu tenho dificuldade de saber o que é importante. Calma que eu vou lhe dar umas indiretas aqui para você, que você vai falar assim, Guilherme, eu vou ter que anotar isso porque você está usando essa indireta, que eu já estou me ligando que é para escrever aqui na minha folha do Cornell. Então, tem um papel, uma caneta, e saiba que você tem que anotar o que é mais importante. Galera, o mapa mental, ele é uma técnica de estudo que eu vou passar um videozinho para você quando for a hora de como é que vai funcionar o seu mapa mental. Mas, por enquanto, a gente vai focar num conceito que é o ouvido de mapa mental. Então, efetivamente, esse é o primeiro conceito que eu vou estar passando para você aqui agora. Como é que é o ouvido de mapa mental, galera? Ouvido de mapa mental. Presta atenção, respira. Se é ouvido, então é alguma coisa que você escuta. Se é mapa, então é para você não se perder. E se é mental, é porque é no seu cérebro, né, nos seus pensamentos. Então, o ouvido de mapa mental é você escutar para não se perder os seus pensamentos dentro da sala de aula. Lembrando, galera, são 7 etapas, a gente está na primeira, que é o entender. Metade do entender é o Cornell, a outra metade é o ouvido de mapa mental. Então, agora, a gente está no ouvido de mapa mental. Galera, o que é o ouvido de mapa mental? De modo bem resumido, é você lembrar da aula anterior. Então, durante essa aula que você está entendendo o professor, você tem que estar recapitulando, revisando
e lembrando o que foi que o professor passou nas aulas anteriores. Para quê? Para que essa aula daqui de agora faça mais sentido. Então, você pode até anotar aí, né? Eu tô começando na indireta, dando uma direta antes da indireta. Então, a direta anota aí, o ouvido de mapa mental, se você quiser. Tranquilo, Paulo. Sem problema, que você não tem que pedir desculpa a ninguém, viu? Você é dono da sua vida, você faz o que você quiser. Se você entrou mais tarde é porque a gente entende que você teve algum problema para conseguir entrar. Então, tio, entrei mais tarde, viu? É nóis, é nóis. Show? Então, galera, prestem atenção aí. No ouvido de mapa mental, você anota aí, né? Lembrar das aulas anteriores. Tio, só lembrar das aulas anteriores? Não. Além disso, você tem que separar o que é unidade, o que é capítulo e o que é tópico. Então, enquanto o professor estiver falando, algumas vezes ele vai começar uma unidade nova, algumas vezes ele vai começar um capítulo novo, outras vezes ele vai falar vários tópicos dentro de um capítulo. E você, enquanto aluno vencedor, tem que estar dentro da sala de aula, prestando atenção no que está acontecendo, se é tópico, capítulo ou unidade. Então, o que é o ouvido de mapa mental? Para você anotar aí na sua folha do Cornell, né? O que é a folha do Cornell? Para você entender na sala de aula. Então, preste atenção. Lembrar dos conteúdos anteriores. Tio, como assim lembrar? Você pediu para colocar aqui lembrar, né? Nem explicou. Cadê o Ícaro para escrever aí? Ícaro, estão pedindo para escrever aí, viu? Na verdade, não, Ícaro. É para você escrever na sua folhinha, viu? Então, gente, hoje é para você escrever mais na folha do que para você escrever no chat. Porque, na verdade, o Ícaro pode entender algumas coisas mais importantes e você ter outras folhas mais importantes, né? Então, hoje eu vou pedir, viu, Sofia, para o Ícaro escrever na folha e cada um escrever na folha. Aí lá no final, vou perguntar o que foi que vocês escreveram. Então, galera, por exemplo, eu estou aqui conversando com você sobre o Pomodoro. Vou dar um exemplo. Pomodoro, você vai colocar lá o tempo e tal, para você se concentrar, acabar a tarefa mais rápido e tudo. O que é que você tem que saber? Você tem que saber relacionar isso com as aulas anteriores. Então, o Guilherme falou que a gente faz parte do método aluno vencedor. E que um dos nossos objetivos é que a mãe pare de ficar brigando com a gente. O Pomodoro é uma técnica de concentração, que eu não vou levantar nem no banheiro. Se eu vou estar 100% concentrado, a minha mãe não vai brigar comigo. Concentrado, eu vou passar menos tempo estudando. E concentrado, eu vou ter mais tempo para me divertir. Então, eu vou estar falando a técnica do Pomodoro, mas nem sempre eu vou estar relacionando com o começo, né? Que são as nossas missões. Mas usando o ouvido de mapa mental, você vai estar ouvindo o Pomodoro e linkando, gente, com o começo. Você vai ser um aluno muito diferenciado só por fazer isso, porque ninguém faz isso. Então, claro que se for ter uma tarefa, você vai ser bem mais ágil na tarefa, porque você vai ter aprendido muito mais na aula do que outras pessoas. E para fazer isso, você teve que se concentrar. Então, o ouvido de mapa mental é exatamente isso, galera. Alguma dúvida no ouvido de mapa mental? O que é o ouvido de mapa mental? Lembrar do que foi dado anteriormente e, além disso, separar unidade, capítulo, tópico. Então, outra coisa para você colocar aí, hein? Diferenciar unidade de capítulo, diferenciar capítulo de tópico, né? É importante você saber disso. Ou seja, você saber que o momento OPA é uma outra parte. Olha aqui, gente, nossa senhora. O momento OPA, ele é um tópico, assim como o entender. Só que o ouvido de mapa mental, ele vai estar dentro do entender. Assim como o corner vai estar dentro do entender. Então você tem que saber que o momento OPA, ele está no mesmo nível do que o entender. E não o momento OPA está no mesmo nível do que o corner. Você está entendendo a diferença, gente? Nossa, eu nunca tinha falado isso. Então vou até colocar aqui a nossa apresentação aqui para você dar uma olhada no que eu estou falando, tá? Para você visualizar, né? Porque tem o ver do coisa. É a prisão de Glass, ó. Vou recapitular aqui para você, ó. O entender, ele é um passo da aprendizagem. E o momento OPA é outro passo da aprendizagem. Então, o entender está no mesmo nível do que o momento OPA. Dentro do entender, você vai ter a folha do Cornell. Então, o Cornell, ele não está no mesmo nível do momento OPA, entendeu? O momento OPA, ele está no mesmo nível do entender. Então, essa hierarquia, isso que é um conteúdo maior e um conteúdo menor,
você tem que saber dentro da sala de aula. Então, quando eu estou falando aqui sobre o Cornell, quem tem o ouvido de mapa mental está conseguindo prestar atenção ao seguinte: ele está falando do Cornell que está dentro do entender. O entender está dentro da aprendizagem. A aprendizagem está dentro lá do propósito, a aprendizagem do hábito, que é o método completo. Então, quem é aluno vencedor está ligado na vida, por isso que é o ouvido de mapa mental, que é para você não se perder e tá assim, ele está aqui falando do Cornell. Mas, gente, o que o Cornell tem a ver com todo? É mais ou menos isso, outra coisa para você colocar. O que é que esse conteúdo específico tem a ver com um todo? E aí você vai virar um aluno diferenciado, tá? Pois bem, galera, então esse é o ouvido de mapa mental. Depois do ouvido de mapa mental, a gente vai para o próximo, né? Para a nossa próxima ferramenta. Então, lembrando, ó, aqui, ó, gente, ó, só para você saber, ó. O passo 1.1 é o Cornell, né? Porque está dentro do passo 1. E aí você tem o mapa mental, o ouvido, que é o passo 1.2. E agora você vai para o passo 2, ó. Tá vendo? E o passo 2, ele é o momento... Opa! Momento opa! Ele é o momento opa. 1 minuto e 37 para a gente especificar aqui um pouquinho. Então, só lembrando, o primeiro passo foi o entender, e agora nós vamos para o segundo passo, que é o momento opa. Dentro do momento opa, cada letra significa uma palavra. O O é de organização, o P é de post-it e o A é de áudio. Então, se você está aí com o ouvido de mapa mental ligado, né? Tá aí ligado no ouvido de mapa mental, você está entendendo que o Cornell, que está dentro do entender, ele está no mesmo nível da organização, que é o O do momento opa, né? Como você está vendo aqui. Por quê, Guilherme? Porque o passo 1 é o entender, e dentro do entender você tem a folha do Cornell, ou o ouvido de mapa mental. O passo 2 é o momento opa, e dentro do opa você tem a organização. Então, eles estão aí, né, um dentro do outro, tá? Saiba sempre disso. Depois, o post-it nada mais é do que você colocar, como eu estou fazendo aqui, né? Colocar o que é que você tem que fazer. Então, hoje eu já coloquei aqui ouvido de mapa mental. Já expliquei para você? Já? Como eu expliquei para você o que é ouvido de mapa mental, eu vou aqui riscar o ouvido de mapa mental. Não vou só riscar com a caneta, mas também vou riscar com marca-texto, porque você tem que saber que tem as duas opções. Eu prefiro com marca-texto, mas como marca-texto é de amarelo da cor do post-it, então vou usar as duas opções aqui para você. Então, galera, acabei uma coisa. Eu vou vir aqui, ó, risquei, tá vendo? O primeiro conceito de hoje, ouvido de mapa mental, você já está sabendo. Apresentei o momento OPA, que é o organização e post-it. O nosso tempo vai acabar em 2 segundos. Depois do intervalo, eu vou explicar para você o que é momento OPA. Muito bom a aula, velho. Eu sou muito didático. Pensa numa pessoa didática? Sou eu. Sou muito didático. Guilherme, quem é que tá falando isso? Sou eu. Não, mas os alunos têm que falar. Tô nem aí. Eu sou didático porque eu quero ser didático. Brincadeira, galera. Como se fosse uma pasta dentro da outra. É, Mariana, como se você tivesse lá na sua pasta dentro do seu drive, né? Dentro do seu armazenamento do computador, você vai colocando uma pasta dentro da outra. E aí vai sempre diminuindo, né? Então, às vezes você tem água, você tem poluição da... Não, você tem o que é água, poluição da água, poluição do rio. Poluição do rio lá no quintal. Ícaro, eu acho que tu tá dobrado aí, Ícaro, 4 vezes. Eu não sei como é que tu consegue fazer isso, mas toda vida que eu te ver nos outros, eu vou ter que te excluir aqui da reunião, pode ser? E aí, se tu continuar brincando, aí eu vou te tirar todos os Ícaros. Eu não deixo nenhum Ícaro para contar a história. Aí, como tu tem que pedir permissão, aí eu não deixo tu entrar. Mas se tu quiser colocar 30 Ícaros, não tem problema não. Eu gasto aí uma pausa só para excluir todos os Ícaros. Aí vamos ver quem vai ganhar. Tu coisando lá vários Ícaros e isso. A gente vai entrar com... Não sei nem como é que tu fez isso, na verdade. Tô brincando, galera, tô brincando. O meu Pomodoro acabou junto com o seu. Muito bom, Liz. Acho que foi porque a gente botou igual, né? Já tá no tempo rodando aqui, viu? Quem quiser acompanhar a página 31, Isabela é sempre muito proativa. Sempre, ó. Como se eu já tivesse visto a Isabela sempre proativa. Não, agora. Tá vendo, velho? Gente, perguntas, gente. Sobre a minha vida, sobre a empresa, sobre coisas. A gente tem uma caneca, gente. A nossa caneca é a seguinte, ó. Deixa eu mostrar pra você a nossa caneca. Tá na pausa, tá, gente? Tem 3 minutos de pausa. Nossa caneca é essa aqui, ó. Como é bonitinha. Tem um astronauta segurando a estrela.
E aqui tem assim, ó. It always seems impossible until it's done. Bom, quem não tem um post-it, eu vou dizer agora lá no P o que a gente vai fazer com quem não tem um post-it. Foi o nosso designer que fez aqui, gente. Ah, como eu escolhi o nome da empresa, né, gente? Tá aqui o nome da empresa, ó. Rightstar, tá vendo? Galera, foi uma longa história, mas eu vou contar aqui, né? Tentar contar pelo menos o começo dela, depois eu termino. Não sei, gente. Eu acho que o Forest é em português, né? Lá dentro, quando você olha e tal. Se você tem dúvida no Cornell, eu posso responder aqui agora antes da empresa, mas diz aí, porque o Cornell ela é para tirar dúvida na hora da pausa mesmo. Vai elaborando aí. Na verdade, gente, o nome que eu tinha escolhido, como que faz para comprar a caneca? Galera, você não compra essa caneca. Ela é incomprável. Você ganha a caneca. Você ganha a caneca e a gente vai enviar para o Brasil depois que o aluno conseguir fizer o método e criar o hábito, ser autônomo e tal, e a mãe não mandar mais estudar. Então, quem conseguir isso vai conseguir a caneca. Guilherme, é agora? Não, é agora não, é depois. Então, a gente já está organizando aí para saber como é que vai fazer para enviar para vocês. Quem não conseguiu mudar de idioma, so you have to learn English. It's not so difficult. So you put in this translate the slides. Não sei falar inglês, não. Na verdade, eu sei a palavra em alemão. Como é frase, galera, em inglês? Sentence. Pega a sentence. Então, nas minhas palavras importantes, também pode colocar perguntas? Pode, né? A pergunta é o segundo nível do Cornell. Então, você pode colocar perguntas e as palavras importantes. E não só palavras importantes. Você pode colocar frases curtas, tipo, lembrar o que aconteceu, né, na aula e tal, essas coisas. Sim, voltando aqui, né, gente? Na verdade, nós temos um minutinho aqui para eu contar o começo da história. Depois eu posso acabar. Mas o nome do começo, o nome mesmo que começou em 2016 era Seu Filho Inteligente. Mas aí falaram para mim que inteligente era uma palavra meio paia, porque quer dizer que tem outros filhos que não são inteligentes e tal. Aí a gente sugeriram para mim o vencedor, que ficou mais massa. Aí ficou Seu Filho Vencedor, Seu Filho Vencedor, Seu Filho Vencedor durante muito tempo. E aí eu era MEI, que é microempreendedor individual, que é alguém que empreende sozinho, que é uma empresa muito, muito, muito pequena, que é só uma pessoa. Então a pessoa é a empresa. E aí, galera, sempre foi Seu Filho Vencedor. Só que chegou uma vez que o William, que é o nosso design, chegou para mim e falou assim: Guilherme, e eu falei para ele, né? Não pode ser o nome da empresa Seu Filho Vencedor. Porque, na verdade, vocês que são a estrela, né? Os jovens, é que a gente dá aula para os jovens. Então, se a gente vai vender uma caneca, eu não quero vender uma caneca para a mãe e para o pai, entendeu? Eu quero vender uma caneca para você, né? Então, a gente que vai vender um lápis, alguma coisa, que é o lápis para você. E aí a gente estava pensando, Seu Filho Vencedor, zero engajamento com vocês, né? Porque vocês não têm filho nem nada, então tem que ser o nome mais impactante. E além disso, é muito grande, né? Seu Filho Vencedor. Aí ele chegou para mim e falou o seguinte: Guilherme, tem que ser alguma coisa assim, ó. Pá! Seu Filho Vencedor embaixo. Aí a gente pensou muito que seria esse pá, né? Alguma coisa que queria chamar muita atenção e tem que ter uma história por trás. Então, na próxima pausa, eu posso contar a história por trás da Rightstar e dizer por que a gente escolheu esse nome. Mas agora, acabou nossa pausa, então a gente vai colocar aqui o ok, né? Galera, vamos lá, mais 15 minutos, seguindo aqui o nosso post-it, né? Vamos continuar com o momento open e vou responder também. Eu acho que foi a pergunta do Paulo, né? Que falou que não tem post-it. Quem não tem, segura aí que a gente vai falar aqui para você. Vou apresentar aqui novamente. E galera, então vamos lá para o momento OPA. O momento OPA, ele tem aqui o O de organização, o P de post-it e o A de áudio, tá? O O de organização, antes de falar dele, vou falar do momento OPA. Ele é um momento, anota aí, tá? Assim que acaba a aula. Então, assim que acaba a aula, você tem que fazer. Como você está com a aula online, então acabou a aula online, você vai lá e faz o momento OPA completo. A tendência é que você faça tudo em 5 minutes, né? Que são 5 minutos. Então você vai colocar lá e o seu local de estudo ele tem que estar organizado. Então, quando acabar a aula, fecha o laptop que você está tendo aula online, ou então tira o celular de perto,
vai já organizando a matéria que você vai ter que fazer, né, da aula, você vai colocando, tirando lixo se tiver algum lixo, né, garrafinha d'água, vai tirando tudo da mesa, tirando canetinha que pode estar espalhada, alguma coisa ou outra, e deixa tudo mais lindo e maravilhoso. O local de estudo é o canto do guerreiro, o canto da heroína, e a gente vai ter que colocar lá um local agradável para você estudar. Então, além de estar organizado, ele tem que estar iluminado. A gente conhece alguns alunos que têm, então a janela é longe e fica no escuro estudando. Não pode, galera. Tem que ter um abajur, tem que estar perto da janela, né? Tem que estar iluminado, porque a iluminação ajuda muito na aprendizagem. Além disso, ventilado, né, galera? Não adianta você estudar com calor, né? Eu sei que a galera tá com frio aí, então, pro galera do sul, dá um jeito de ficar agasalhado, né? De estar confortável. Pra galera mais pro lado de cá, um ventilador, um ar-condicionadozinho e tal, para ajudar. Quem não tem ar-condicionado, ventilador, então ficar perto da janela também ajuda. Um local limpo, né? Até porque você não vai deixar lá pacote de biscoito, bolacha, dependendo da sua região. Não vamos entrar nessa discussão aqui agora. Mas deixar limpo, né? O local, deixar lá um local que fique agradável. Quando você for estudar, pelo amor de Deus, misericórdia, nosso Deus Jesus Cristo, socorro, não pode ter barulho. Então, coloca lá um local silencioso, avisa para casa. Galera, quando eu estiver colocando aqui o Pomodoro, todo mundo fica em silêncio. Porque senão eu vou ter que ficar gritando com vocês, mandar calar a boca, porque eu vou estudar. Você fala desse jeito com seu pai. Aí ele faz você calar a boca no instante e vai perder o celular porque mandou o pai calar a boca. Mas vai ser legal, porque pelo menos você ficou, a autoridade ali, mandou o pai calar a boca, ficou top. Não, galera, tô brincando. Mas lembre-se disso. Um horário que seja mais silencioso, que você fique lá concentrado. Guilherme, sobre música. Quem gosta de ouvir música, tentar escutar uma música que não tenha letra, ou se tiver letra de um outro país, né? Então, letra no inglês, por exemplo, é melhor do que você escutar no português. Por quê? Porque você entende menos, né? Não, você pode até entender fluente inglês, mas você entende teoricamente menos e aí consegue se concentrar. Mas nós indicamos que estude sem música, no silêncio é melhor. Mas aí você escolhe. E sem distrações. Então, não pode ter um quadro do seu lado que lhe distraia, né? Pode ter quadro? Pode, portanto que não lhe distrai. Não pode ter uma caneca, por exemplo. Eu estudo, quando eu vou trabalhar, eu trabalho com a caneca. Mas aí, galera, eu não presto atenção na caneca. Eu presto atenção no que eu estou fazendo. É diferente de eu estar aqui estudando e olhar para a caneca, tá estudando, olhar para a caneca, tá estudando para a caneca, aí eu olho para a caneca. No meio dos estudos, vixe, essa estrela aqui, eu estava um pouquinho mais para cá. Talvez essa bola aqui fosse maior, porque não tá dando não, mas eu vou ter que estudar aqui. Aí tá aqui estudando, aí olha de novo, veja, astronauta aqui podia ser colorido, porque tá preto e branco o astronauta, não pode tá preto e branco. Aí, galera, não dá, né? Então, sem distrações, vai depender muito de cada aluno. Cada aluno é um aluno, olha que coisa. Então, se você achar que tem algum objeto que está lhe distraindo, então tira esse objeto e deixa o mínimo de distrações possíveis, tá? Então, o O do momento OPA é a organização. Se eu preciso organizar todo dia o meu espaço, bom, se no dia anterior você conseguir já deixar organizado, e aí depois você assiste ela lá e tal, e só tem que tirar o laptop, fica aí muito fácil de você deixar organizado, de manter organizado. Vocês, como são mais velhos, eu sugiro ainda você ter mais zelo pelo seu local de estudo. Como assim, Guilherme, zelo? Cuidado. Então você pode pegar um pano, um lustramóvel lá e tal, e você mesmo passar o pano, entendeu? Porque isso é o seu local, então é bom estar cheiroso. Se você quiser, pode colocar um difusor lá de cheiro, que eu vou até colocar aqui de novo, esses aqui são muito cheirosos. Guilherme comprou aonde? Eu que fiz. Eu que comprei a essência, eu comprei o pacotinho, eu que fiz aqui. Esse é de alecrim. Muito, muito cheiroso. Beleza. Show. Guilherme, agora vamos pro post-it, né? Organizei meu local de estudo lá e tal, beleza, o post-it. Galera, post-it é o seguinte, deixa eu aqui falar com você, tete a tete. Meu Deus, a Fernanda queria entrar. Calma. Eu ia remover o Gustavo sem querer, porque a Fernanda queria entrar e a Fernanda saiu, e o Gustavo tava mesmo não remover o Gustavo. Certo, mas se eu colocar uma música e ficar cantando. Ai, 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 galera, não pode, né, ficar cantando. Então não pode, galera, de verdade. Por isso que eu tô dizendo, coloca uma música nos estrangeiros e coloca uma música aí, ou então coloca focos, né, galera? Você pode colocar lá foco no estudo que vai ver um bocado. Galera, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o post-it, tá?
No post-it, você vai ter, lembrando, você organizou o local de estudo em alemão, é top. Até posso dar umas dicas depois de banda em alemão. Galera, vamos lá, que são legais a banda, viu? Por incrível que pareça, pode ser legal. Galera, então vamos lá. Nós temos aqui um post-it, né? O que é que você vai anotar no post-it? Lembrando do corner. Você vai colocar a sua tarefa de casa na ordem do que você menos gosta, do que você mais gosta. Exatamente, galera. Não pode colocar música e ficar cantando. Exatamente, estão falando ali já no post-it, tá? Mas agora, lembrando do post-it na aula. Então, vamos ver aqui como é. Você vai olhar a sua tarefa de casa. Então, você tem lá 4 tarefas de casa. Você vai dar um jeito de anotar lá bem pequenininho no post-it as 4 tarefas de casa. Então, você anotou as tarefas de casa. Guilherme, eu vou anotar em que ordem? Né? Eu vou fazer a tarefa de casa em que ordem? Na ordem do que você menos gosta até a ordem do que você mais gosta. Por que, Guilherme, esse negócio? Porque dentro do nosso cérebro tem um negocinho chamado uma bateria, como se fosse uma bateria de celular. Então, quando você começa a estudar, a sua bateria está cheia. Então, quando você vai estudando, vai gastando energia, não vai não, galera? Estudar não gasta energia? Gasta, Guilherme. É chato que só gasta muita energia. Não vai ser chato, vai ser mais fácil para você, aplicando o método completo, mas vai gastar energia. Então, ao longo do tempo, vai gastando energia. Então, se você está com muita energia no começo e começar a estudar pelo que você mais gosta, mesmo assim você vai diminuindo a bateria. E aí, no final, você vai ter pouca bateria para estudar o que você não gosta. Ou seja, vai ser muito improdutivo. E o post-it, depois que você acabar, você vai riscar e colocar no calendário. Exatamente. Tipo, usar um aparelho eletrônico, quanto mais você usar, mais você gasta. Exatamente, galera. O seu cérebro é a mesma coisa. O seu cérebro é como se fosse um aparelho eletrônico. E literalmente, não sei se você sabia disso, mas dentro do cérebro a gente produz cargas elétricas, né? Então é como se fosse de verdade um celular mesmo, né? A gente tem a bateria. Quando é que a gente bota no carregador? Quando a gente dorme, tá certo? Quando a gente dorme. Então, galera, se você começar pela matéria que você tem mais dificuldade, vai dar bom, porque a sua energia tá cheia para você tacar a raiva ali, colocar e acabar mais rápido a tarefa que você não gosta. Mas aí depois a sua bateria vai diminuir um pouco e você vai estar fazendo alguma coisa que você gosta. Então, você vai estar com pouca bateria para fazer alguma coisa que você gosta. Então, toda vida que você acabar de organizar o seu local de estudo, por favor, pega o seu post-it e coloque a sua tarefa de casa, que é o que você vai fazer hoje. Anotem aí, tá, galera? Tarefa de casa dada é tarefa estudada no mesmo dia. Ou fazer a tarefa no mesmo dia. Você precisa escrever isso. Por quê, Guilherme? Vamos dar aqui o ouvido de mapa mental, né? Que é lembrar dos conteúdos anteriores. Eu poderia não falar isso agora para você e continuar explicando sobre o post-it. Mas eu gostaria de falar agora para você e vou comparar essa ideia que eu acabei de falar de você fazer a tarefa de casa no mesmo dia com conteúdos anteriores. Nós vimos aqui sobre o nosso cérebro, que fica na memória de curta duração e se você não usar, você joga no lixo. Então, se você não estudar no mesmo dia, você já vai colocando no lixo, o que vai dificultar todos os seus estudos posteriormente. Então, isso é ter o ouvido de mapa mental. É você estar lembrando, eu estou falando aqui que tem que estudar no mesmo dia e tal, e tal, e tal, aí você, vixe, tem que estar no mesmo dia por quê? Porque senão joga no lixo, entendeu? Então, você tem que se ligar, ser ativo na aprendizagem. Enquanto o professor estiver falando, você está, né, agilizado na vida. Então, galera, continuando no momento opa, o P do post-it é exatamente isso. Deixa eu ver aqui o negócio. Estamos aqui no tempo ainda. Então, para quando você gastar energia, se tem depois uma coisa que gosta, não empolga, né? Acho que escreveu errado de novo. Não importa, né? Não entendi direito esse empolga não, viu, Mariana? Mas eu acho que não importa, né? Se tem ou não energia, porque você vai fazer o que gosta. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, galera, vamos lá. Você tem aqui a sua tarefa de casa. Guilherme, eu coloquei no post-it, eu já vou pegando e fazendo a tarefa de casa. Olha aqui para mim. Não. Você vai pegar o post-it, você vai anotar a sua tarefa de casa e você vai só anotar a tarefa de casa.
tá? Pode até colocar isso aí. Não é para fazer no mesmo horário a tarefa de casa. Por quê? Porque depois você vai ter que se divertir e pra gente é importante que você se divirta antes da tarefa de casa. A mãe não vai gostar muito disso não, mas a gente gosta. Então, lembra disso. Depois que você organizar seu local de estudo, falar o que é que você tem que fazer, né? Escrever num post-it o que é que você tem que fazer, você vai fazer o A. O que é o A, galera? O A é o áudio. Como assim o áudio? Preste atenção aqui em mim, por favor. Quando você acabar o post-it, você vai chamar a sua mãe, você vai chamar o seu pai, para você poder comentar com eles, para você falar para eles o que foi que você ouviu na sala de aula. Novamente, vou usar aqui o ouvido de mapa mental. Quando você chama seu pai ou sua mãe para conversar com eles sobre o que você viu na sala de aula, sabe o que é que seu cérebro está fazendo? Ele está aquecendo os motores. O jogador de futebol não aquece, né, gente, antes de entrar em campo, né? Meu Deus, Rose. Era para ter tapado o ouvido dela, né? Espero que ela não ache ruim. Mas alunos nossos vencedores podem jogar e brincar antes e depois dos estudos, tá? Se a Rose não gostar muito da ideia, fala com a gente depois. Se a mãe da Rose, né? Mas eu acho que ela gostou da ideia, né? Então, gente, antes de falar do Ícaro, deixa eu pegar aqui a linha de raciocínio para não se perder aqui. Então, que eu já me perdi, na verdade. Mas o que eu estava falando? Então depois do áudio, é importante para você aquecer. O jogador de futebol aquece um pouco antes de começar a jogar bola, né? Nós temos ali o Free Fire também, que você tem um aquecimentozinho antes e tal. Então, galera, é importante que você aqueça antes de entrar em campo. Como é que você aquece? Você aquece... Não, a aula... Gente, calma, depois eu falo aí da aula. Você aquece conversando com a sua mãe o que foi que você fez naquele mesmo dia. Ou seja, presta atenção, Igor, presta atenção, galera. Vamos lá, presta atenção. Você vai ter que pegar e você, quando conversar com os seus pais, quando conversar com a sua mãe, você vai conseguir interligar melhor os conteúdos. Então, o simples fato de você conversar o que foi que você viu na aula, lembram da pirâmide de Glasser? Olha o vídeo de mapa mental. Lembram da pirâmide de Glasser? Você viu lá que o falar é 70%, né? A nota 7. Então, de 0 a 10, você tem nota 7 quando você fala. Então, se na aula você está com nota 2 ou nota 3, porque você está ouvindo e porque você está vendo, agora você vai ser esperto. Você vai ser aluno vencedor. E você vai conversar com alguém, você vai falar sobre o que você viu. Porque na fala você já vai ter ali uma nota 7. Então você vai ser ágil lá para falar com alguém o que você viu mais cedo, para poder ter a nota 7. E aí, galera, depois você vai se divertir. Depois do momento opa, é sempre importante você se divertir. Então, Guilherme, vamos colocar aí o que a gente viu até agora na nossa rotina. Let's go. Let's do it. Você vai acordar linda e maravilhosa, ou então lindo e maravilhoso, e vai ter que ir lá para a sua aula, normalmente de manhã no colégio. Você vai acabar a aula pela manhã, e aí quando acabar a aula, durante a aula, você vai ter que usar as duas coisas que a gente falou aqui. O Cornell, que já é para você estar anotando as palavras mais importantes, para você anotar as frasezinhas mais importantes, curtas e tal. Prestou atenção na aula, durante a sua tarefa, depois disso, né, você vai fazer o momento opa. Então, acabou a aula, organiza o local de estudo, coloca no post-it a ordem do que você menos gosta para o que você mais gosta e vai conversar com os pais o que foi que você viu. Galera, depois disso, você vai se divertir, você vai brincar, até chegar o momento que você vai fazer o Pomodoro para fazer a tarefa de casa, vai fazer a tarefa de casa e vai se divertir depois também. Então, no nosso método, você se diverte antes e depois dos estudos. Quanto mais rápido for seu estudo, mais brincadeira, mais do nosso time você tá. Acabou aqui o nosso 15 minutos. E eu vou falar aqui, na minha aula virtual tem 20 minutos de nada a cada aula. Então, posso estudar nesse tempo? Não, galera. É importante que você estude quando for na hora de fazer o dever, não durante a aula, tá? Se uma pessoa fazer uma pergunta, é considerado falar? Excelente! Galera. Se você olhar para a pirâmide de Glasser oficial, você vai ver que a pergunta, ela tá dentro do falar. Porque justamente você vai perguntar algumas coisas que fazem sentido. Então você aprende também fazendo perguntas. Foi uma boa pergunta, falar sobre perguntas. E depois de estudar também, tem que apresentar para a mãe
Também não é? Exatamente. Depois de estudar, você vai ensinar. É diferente. O falar, você vai só jogar conhecimento ali do nada, falar com sua mãe e tal, você vai vomitar palavras para elas do que você viu na sala de aula. O ensinar, não. E não são todas as matérias que você ensina. Como é que eu vou apresentar para minha mãe, que ela falou, galera, quando acabar aqui o dia de hoje, eu já lhe falei, eu vou usar 2 minutos do nosso tempo para poder lhe ensinar o que nós vimos em 50 minutos. Então preste atenção. A minha aula tem 3 horas. Pronto, se a sua aula tem 3 horas, você consegue falar em 5 minutos as suas 3 horas, certo? Mas lembrem-se, porque são várias aulas, né, Daniela, na verdade. Guilherme, perdi a aula ao vivo, como eu vou fazer para assistir ela gravada depois? Todas as mães, todos os pais lá no grupo recebem a nossa gravação no mesmo dia, tá? Então hoje até o fim da noite ela recebe, aí você pode assistir amanhã de manhã ou quando você quiser. Online, beleza. Galera, é o seguinte, vamos lá continuar a história, né, da Right Star. E aí a gente pensou muito, né? Só que a gente é uma empresa de propósito, galera. Então toda vida que a gente vai fazer alguma coisa, a gente passa muito tempo pensando no significado. Então é diferente do Adidas. Você olha lá para o símbolo da Adidas e você vê 3 traços, vê a Nike e tal. Mas a gente cria uma história por trás. E aí a gente estava buscando primeiro um símbolo que desse sentido para o que a gente queria. E a gente encontrou a estrela. Então, antes de tudo, a primeira coisa que apareceu foi a estrela, que nem era essa aqui não, era uma estrela. A gente queria uma estrela. E aí, o que é a estrela? A estrela, ela é na simbologia, né? Se você for tatuar uma estrela, alguma coisa, se você for estudar sobre estrelas, você vai ver que na simbologia da estrela, ela significa uma estrela que dá um direcionamento, uma estrela que guia, a estrela que dá um norte, a estrela que dá um sentido. Então, galera, toda vida que você vê ali uma estrela em alguma logo, que você vê uma estrela em alguém, saiba disso. Que é para dar um sentido, que é para dar um norte, que é para dar um lugar que você tem que ir. É tanto, galera, que existe já, né, a estrela náutica. Se você for olhar os marinheiros, eles seguiam pela estrela náutica. Se você for olhar, tem a estrela guia, né, galera? Já ouviu na estrela guia? A estrela que guia. A estrela de Davi, né, que fez a galera se deslocar e tal. E a estrela cadente também, que você faz um pedido para lhe guiar até onde você quer. Então, a estrela, a simbologia da estrela é guia, é direcionamento. Então, a gente coisou e colocamos uma estrela na nossa logo, né? Como você está bem vendo aí. E aí, a gente não queria colocar estrela, a gente vai virar mundialmente conhecido, e a gente colocou stars, né? Que é a estrela em inglês, star. E aí tinha que ter alguma coisa para complementar a estrela, porque só star não dá certo, que já tem muita coisa. Então, a gente pensou, estrela amarela, estrela náutica, pensando várias estrelas, até que surgiu a Right Star, que na verdade é a estrela certa. Então, right de certo, né? That's right, está certo. Então, Right Star, estrela certa. E aí, como é que é a história, galera? Presta atenção agora na história para ver se você gosta da história. A história, na verdade, dessa estrelinha que você está vendo aqui agora, é a seguinte. Quando você olha para o céu, você vê milhares de estrelas, né? Quando está de noite. Se você desligar as luzes e tal, você consegue ver milhares de estrelas. E cada estrela, como eu acabei de lhe falar, ela lhe dá um sentido que você pode ir, lhe dá um direcionamento, é um guia para você. Só que tem uma dessas estrelas que brilha mais do que as outras. Tem uma dessas estrelas que, na verdade, que aí, na analogia, né, você pode escolher qualquer caminho para seguir na sua vida. Você concorda, galera, que você pode ser quem você quiser na sua vida? Você pode escolher o que você quiser. Então, você olha para o céu, você vê milhares de estrelas, que é como se fosse milhares de caminhos que você pode seguir na sua vida. Então, essa estrela é que a gente acredita que uma dessas estrelas, ela é o que você nasceu para fazer. Ela é o que você ama fazer, é o que você é o seu propósito, né? Então tem uma dessas estrelas que faz o seu olho brilhar. Ou seja, dentre todas as possibilidades que você nasceu, né, que você tem na sua vida, tem uma possibilidade, tem um caminho que vai realmente fazer o que você ama. E aí você encontrou o seu propósito. E aí, galera, assim como numa prova que você circula a resposta correta, a gente circula a nossa estrela. Porque você sabe qual é a sua estrela certa, que é literalmente o caminho que você quer seguir quando você crescer, a missão que você tem nesse mundo, o seu propósito da sua vida. Aí você olha para esse caminho e você fala assim, eu não vou fazer os outros caminhos. Esse caminho aqui
é o que eu amo fazer. E aí você circula a estrela certa. E aí nós somos um método de aprendizagem. Nós somos um método de aprendizagem. Então, quando você aprende, é sinônimo de que você vai querer chegar lá. Então, essa é a Right Star, galera. A Right Star é a estrela certa, que na verdade é o sentido da sua vida. Qual é o caminho que você mais gosta, o caminho que você mais ama, que a gente vai lhe ajudar a chegar lá. Então, por exemplo, você quer ser médica? Precisa saber como é que aprende para ser médica, entendeu? Se você não sabe aprender, não tem como você ser médica. Então, a gente vai lhe ajudar a como você aprender para que você descubra o que é que você ama e você consiga chegar até lá. Então, nós não somos só um método de Pomodoro, que a gente vai lhe ensinar o Pomodoro aqui e tal, é legal. Não, galera. A gente quer, na verdade, que você saiba o que foi que você nasceu para fazer, como você pode ajudar o mundo a se tornar um local melhor, e essa é a sua Right Star. Ah, gente, o círculo, na verdade, é para dar o charme, né? A estrela, ela não é fechada. E essa estrela não sendo fechada, na nossa concepção, aí cada um vai ter a sua imaginação, né? A gente não pode deixar alguma coisa fechada, alguma coisa certa, né? Tipo assim, alguma coisa já fechada. Então, a gente resolveu deixar aberto, que é como se fosse o brilho da estrela, como se a estrela estivesse brilhando. E na prova, você tá ali circulando a prova, né? Você não, sei lá, a gente deixou mais. Eu achei muito bonito. Eu acho que se fechasse, era alguma coisa engessada, sabe? Como se você não pudesse mudar. E você pode mudar, né? Tem gente que se forma em medicina, mas depois vira artista. Então não é uma coisa fechada, uma coisa que, nossa, é isso e pronto, acabou, tá entendendo? Você na sua vida pode mudar, você pode se transformar, não é muito engessado, sabe? Então a gente deixou aberta para dar essa malemolência. Show, galera! Então a gente está aqui justamente para isso. Então, o nosso método, na verdade, você está aqui como uma desculpa para que você atinja o seu maior propósito na sua vida no futuro e que a gente consiga lhe ajudar a você chegar lá. Então, nas suas conquistas, lembre da gente, né? Você pode ser o que você quiser, faça bem para o mundo, mas a gente está aqui junto para lhe ajudar como você aprender. Vou colocar aqui os últimos 10 minutos de hoje. Então, essa é a história, galera, da estrela, né? Da Right Star. E aí faz todo sentido agora, né? Que é a estrela certa. Right Star. Então, se você está aqui com a gente, saiba que a gente quer lhe ajudar a chegar no seu propósito. Não adianta você estar aqui e não saber o que você quer ser quando crescer. Por isso, depois a gente vai continuar o projeto com outros profissionais, testes vocacionais e tudo, para poder lhe ajudar. Porque é muito legal quando você faz o que você ama. 10 minutos finais, na verdade 9, vou passar aqui 4 minutinhos falando disso. É uma estampa para alcançar a que você quer, exatamente. E a gente aqui colocou, né? A gente usa a nossa estrelinha no peito. Galera, então, cadê o post-it aqui, hein? Post-it da nossa aula, galera. Ah, tá aqui. Pronto. Galera, então agora... deixa eu ver aqui para vocês. Então agora, a gente já entregou para você o momento OPA, tá? Então, o que a gente tinha para ver hoje, que é o momento OPA completo, a gente já viu o momento OPA completo. E como eu também falei para você, a gente vai começar, ó, risquei o momento OPA, tá vendo? Quando você acaba a tarefa, você risca a tarefa que você tem que fazer. E depois do momento OPA, você tem um Pomodoro. Então, como eu falei para você, galera, vai para a aula, presta bem atenção. Depois de você prestar atenção na aula, você vai fazer o momento OPA, e depois do momento OPA, você vai se divertir até usar o Pomodoro, chegar a hora dos seus estudos. Galera, como é que usa o Pomodoro? Você já sabe, galera, como é que faz isso. Eu monto aqui para você todos os dias. Ou seja, você vai colocar 20 minutos mais ou menos no seu aplicativozinho, espero que você já tenha. Se você ainda não tem, basta você baixar, tá? A gente vai falar mais disso amanhã. Então você vai anotar aí, tá, galera? Ó, você tem aqui o Forest, que é para iOS, ou que é para Android. E você tem aqui o Planti, né? Que é para iOS. Então, esses aqui são os aplicativos, né, que você vai poder utilizar. Pode ser outro do Pomodoro? Claro que pode, galera. Você tem vários e vários aí do Pomodoro. Então, mas a gente escolheu esses dois porque eles são legais, de árvore e tal, vão ajudar o planeta a se tornar um local melhor. Eles plantam árvores de verdade, o Planti, ou o Forest, não sei se Planti planta,
mas a gente ajuda o mundo mesmo assim. Então, vamos lá. Quero que eu falar. Pronto. E aí, como é que você vai fazer? Você vai colocar 20 minutos, preste atenção. Você vai colocar 20 minutos no seu Pomodoro e você vai pausar 5. E você vai fazer isso 3 vezes ou 4 vezes. Ah, Guilherme, eu uso 25. Top. Ah, Guilherme, eu uso 15. Massa também. Você tem que escolher um tempo que você consegue. O plantio cresce umas maçãs. Não sei se é assim que se escreve. 45 minutos, Gabriel, não pode. 45 minutos é muito tempo. A gente prefere que você estude 20 minutos, pause 5 e estude mais 20 minutos, que vai dar 45 minutos, do que passe 45 minutos estudando direto. Olha como a gente é teu amigo. Então, em vez de estudar 45 minutos sem fazer pausa, é melhor para o cérebro que você passe 20 minutos, pause 5 e estude mais 20 minutos. Porque a pausa, galera, ela é muito importante. A gente vai ver isso amanhã. Mas na pausa a gente oxigena o cérebro. Quando você volta mais atento. Então a pausa, ela faz parte da aprendizagem. Muita gente acha que não faz, mas faz. Quando você pausa, você vai conseguir desenvolver uma melhor capacidade de aprendizagem, tá? Então a gente vai aprofundar um pouco disso amanhã. Então, galera, como eu falei, a gente só vai começar aqui um pouco do Pomodoro. Então, Pomodoro, você vai colocar lá 20 minutos, você vai colocar lá depois 5 minutos de pausa, vai colocar mais 20 minutos, 5 minutos de pausa, coloca mais 20 minutos, e aí você pode fazer uma pausa maior de 20 a 25 minutos. Isso, para o cérebro processar a matéria. E é mais ou menos essa palavra mesmo, tá, Liz? É processar a matéria. Essa palavra foi bem adequada, na verdade. Porque o cérebro, ele vai pegar aquilo que você estudou e ele vai formular de um modo diferente, entendeu? Ele pensa de uma forma diferente, que você vai ver amanhã, e ele meio que literalmente processa a matéria. Mesma coisa quando corre, exatamente. Se você correr 50 minutos dando o seu melhor, você vai morrer dando 50 minutos dando o seu melhor. Então você dá o seu melhor em 20 minutos, anda 5 minutos para ali repor as energias e pumba, mais 20 minutos. Você vai ver que vai correr mais tempo, né? Você vai percorrer uma distância maior. Galera, então nos últimos 4 minutos aqui de aula, espero que vocês tenham usado aí o Cornell, né? Tenha escrito as palavras principais, mas não é para colocar aqui agora. Eu vou colocar aqui pela última vez aqueles 2 minutos que eu falei para você, que eu ia conversar sobre o nosso cronômetro, né? Então, olha aqui, o tempo está zerado, tá? E nos próximos 2 minutos, eu vou contar para você o que você fez nos últimos 20 minutos de aula, ou nos últimos 40 minutos de aula. Certo, mas é 40 minutos de uma matéria? Boa pergunta, galera. Excelente pergunta, na verdade. Vocês cansam, viu? Não é 40 minutos por matéria, não, pô. Você vai fazer a matéria, quando você acabar, você já vai para a próxima. Então, você colocou no post-it, começou os 20 minutos. Ah, acabei em 15 minutos. Beleza, risca e vai para a próxima. Aí você começa lá 5 minutos finais, né? Porque o Pomodoro tá passando. Mesmo que esteja no meio da matéria, não tem problema. Para, faz a pausa, depois você volta. E aí continua essa matéria. Ah, passei mais 20 minutos só nessa matéria. Beleza, pausa de novo e depois vai na matéria. Acabei a matéria no meio do Pomodoro, não tem problema, vai para a próxima matéria. Então segue o Pomodoro, 20 pausa 5, 20 pausa 5. E a matéria você troca toda a vida que você acaba a matéria. Então você vai acabar a matéria no meio do Pomodoro. Quando você acabar, troca de matéria e segue o ritmo do Pomodoro. Foi uma boa pergunta, Ícaro. Parabéns. Boa pergunta. A gente vai desenhar para vocês isso amanhã. Mas já para agilizar tem isso também. Galera, então vamos lá. Eu vou agilizar aqui para você esses 2 minutos do ensinar. E aí, ó, só para você lembrar que eu vou começar do conteúdo mais abrangente do método, que é o quê? O próprio método vencedor. Vou diminuir, tá? Então, toda vida que você for ensinar alguma coisa a alguém, você começa pelo conteúdo maior e vai diminuindo até chegar no mais específico, que é para você contextualizar o que é que você está falando. Então, vamos lá. Então, eu vou supor que sou você e vou ensinar aqui sua mãe e seu pai, o que foi que nós vimos hoje, tá? Então, imagina que eu sou você. Vamos lá, o tempo zerado, né? Para você ver aí de novo. Vamos lá. Mãe, nós estamos no meio do método Aluno Vencedor, que tem 3 pilares, né? Que é o propósito da aprendizagem hábito, que são as missões, a nossa estratégia para chegar na missão e a prática.
Na missão é para a gente estudar menos, aprender mais, você não mandar mais a gente estudar. E a estratégia é a aprendizagem, que tem 7 etapas. Na primeira etapa, que é o entender, a gente já viu a folha do córneo na aula passada, mas hoje a gente viu sobre o ouvido de mapa mental. O que é o ouvido de mapa mental? É você prestar atenção na aula, mas tentar lembrar do que foi dado no último dia daquela aula e também separar a unidade, de capítulo, de tópico e tal. Quando acabar essa aula, que você está atento e tudo, você vai para o momento OPA. O momento OPA é um momento de organização que acontece depois da sala de aula. O O, ele é igual à organização, o P é igual ao post-it e o A é igual ao áudio. O O de organização é do local de estudo, tem que estar organizado, iluminado, ventilado, ele tem que ser um ambiente agradável para o meu canto do guerreiro ou canto da heroína. Depois, você vai para o post-it. No post-it, eu tenho que colocar o que foi dado de tarefa de casa naquele mesmo dia, porque tarefa de casa dada é tarefa estudada no mesmo dia. Então, a gente vai colocar aqui, quando for a hora de fazer a tarefa, vai riscar no post-it, né? Então, post-it sempre da ordem do que você menos gosta até a ordem que você mais gosta. E depois, ainda no momento OPA, o O de organização, P de post-it e A de áudio. No áudio, eu vou ter que conversar com você sobre o que eu vi naquela mesma aula. Por quê? Porque eu vou pegar aquela aula e vou conectando esses neurônios. E na última etapa do dia de hoje, na nossa aula, a gente viu sobre o Pomodoro. O Pomodoro é uma técnica de concentração que vai fazer você se concentrar 20 minutos, pausar 5, 20, pausar 5, 20, pausar, uma pausa maior, que aí você vai se concentrar mais e acabar mais rápido. Parei. Olha aí, ó. 1 minuto e 59 segundos. Então, você está entendendo a capacidade de resumir o que foi que eu vi, que foi que a gente deu hoje? Em 2 minutos, você consegue falar o que deu em 40 minutos, galera. Mas você tem que saber o que é de mais importante que a gente fez isso. Não tem aula sábado e domingo. E para a gente finalizar aqui o dia de hoje, por favor, eu gostaria que vocês escrevessem aí o que foi que você entendeu na nossa aula do nosso córneo, né? Da folha do córneo. Então, eu escreva aí rapidinho a última atividade de hoje, do que foi do córneo que você entendeu da nossa aula de hoje, né? O que foi que você anotou aí, se você realmente prestou atenção na sala de aula. Tá? Gratidão foi o que você entendeu da aula. Gente, vamos aí só falar. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Qualquer coisa amanhã eu posso acabar 2 minutos mais cedo a nossa aula, mas eu não fazer aí o momento completo, né? O momento OPA foi uma das coisas que a gente viu. Mas aí o que? Você poderia ter colocado organização, o post-it, local iluminado, né? Poderia ter colocado isso aí também. O que mais, galera? Além do momento OPA, o que foi que você entendeu aí do dia de hoje? Bora lá, galera, usar o chat aí. Pode ser só as palavras, tá? Não precisa ser muito, não. Em partes, colocamos as palavras mais importantes, em outras frases importantes, que em um breve resumo, e a outra para colocar as dúvidas. Isso aí foi a folha do córneo, né? E o córneo a gente viu ontem. Hoje foi outra coisa. Hoje a gente já falou mais sobre o mapa mental, né? Como é que é o ouvido de mapa mental. E teve um momento OPA, como o Gabriel falou, que é a organização, post-it e o áudio. O diálogo, mapa mental, o vídeo de mapa mental. Pronto, ó, o Gabriel já agora foi mais específico. Ó. Lembrar das aulas anteriores, separar unidade e capítulo. Aí sim, pô. Aí sim, hoje a gente viu sobre isso. Nada, Liz. Estamos aqui para aprender. Mas lembra, ó, que o Cornell é para você usar daquela mesma aula. Se teve aula anterior, já não faz mais parte dali do Cornell, entendeu? Se teve aula anterior, então era para estar no Cornell da aula anterior. Essa aula a gente não viu o Cornell. Essa aula a gente citou o Cornell aqui, mas o ensinamento mesmo que a gente abriu e tal foi na aula anterior. Por isso que eu falei, usa o Cornell a partir de agora, que foi no momento OPA, né? No ouvido de mapa mental que diga e tudo mais. Então, galera, você poderia ter escrito isso aí mesmo, lembrar das aulas anteriores, começar pela matéria que eu menos gosto, é outra coisa que você poderia ter escrito, né? Usar o Pomodoro, que a gente viu aqui também hoje, local iluminado, essas coisas, tá certo? Tarefas feitas no mesmo dia, pronto, muito bom, galera. Isso foi uma das partes principais que eu falei hoje.
tarefa de casa feita no mesmo dia. Isso aí tinha que ter anotado. Beleza? Galera, gratidão pela presença de vocês. Muito obrigado, de verdade. E a gente se vê no próximo, né? Ouvido, né? O que você escuta. Muito bom. O mental guarda na mente, ó. Não se perder. Tá aí, galera. É isso aí, ó. Ouvido de mapa mental. Aí você não esquece mais, né? Muito bom. Galera, muito obrigado pelo dia de hoje. Tamo junto. Bita, muito bom, Gabriel. Gestvintner. Muito bom, muito bom, muito bom. Falei certo?